Então, meus irmãos, gostaria de convidar agora a nossa palestra no dia de hoje, nosso irmão João Marley, que veio de bem longe, né? Pedro Leopoldo, de Minas Gerais. Então, por favor. Gente, boa noite a todos. Boa noite a todas aí. Uma casa espírita tudo bem construído, tudo novinho. Vocês estão de parabéns pela estrutura, né? Nesta casa. E é um nome inusitado. Suave Caminho. De fato, né? A doutrina em nossas vidas, ela suaviza os nossos caminhos. Quero aqui agradecer pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, sobretudo nós mineiros, na região dos lagos. Eu estou aqui desde quinta-feira, acolhido pelos nossos amigos aqui, lá da cidade de Niterói. E graças a Deus, desde quinta-feira, muito bem recebido em todas as casas que nós temos aqui participado. Eu sou da cidade de Pedro Leopoldo. Meu nome é meio estranho, mas é exatamente aquele. Inclusive foi registrado errado. O John é daquela forma, coisa de pobre, quando resolve inventar moda, sai o que saiu ali. Eu até brinco com os meus amigos, que eu digo que eu sou da cidade de Peter Lewis, mais conhecido como Pedro Leopoldo. Tive o prazer e a responsabilidade de conviver com Francisco Cândido Xavier, de 81 a 2002, 21 anos de convivência. E viemos aqui em torno da região dos lagos, primeiro para lançar dois trabalhos que nós trouxemos aqui. Não vamos falar sobre eles, mas eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente e falar rapidamente desses dois trabalhos. O primeiro, O Voo da Garça, Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo. Para mim, o grande destaque deste trabalho é para falar da humanidade em Chico Xavier. Fala-se muito do homem, do médium e do mito Chico Xavier. Eu não tenho interesse nem no médium, nem tanto interesse no médium, nem no mito. Eu tenho interesse no ser humano Chico Xavier, um homem de carne e osso, mas que demonstrou tanta fidelidade a Jesus, que nos impressionou e tem nos impressionado até hoje a todos nós. Fica aí então esse trabalho para vocês, quem desejar conhecer essa garça Chico Xavier. Vocês vão ficar sabendo que foi uma história oral que circulou na cidade de Pedro Leopoldo. Eu me apropriei dessa história para dizer que uma dessas garças, Chico Xavier, pousou na cidade de Pedro Leopoldo. E aí eu descrevo o Chico na cidade, em sua terra natal. E o nosso segundo trabalho, Nas Trilhas da Garça, Chico Xavier nas Minas Gerais. Eu consegui catalogar 35 cidades por onde Chico Xavier transitou. Um funcionário público federal, lotado na Fazenda Modelo, ligado ao Ministério da Agricultura. Ele tinha como função acompanhar os parques de exposições no estado de Minas Gerais. Então conheceu algumas cidades, psicografou algumas mensagens, fundou algumas instituições espíritas. Eu tentei percorrer esse caminho por onde ele transitou. A mesma garça. Eu vou dizer a vocês, uma garça solitária. Triste não. Um homem que viveu no futuro do seu tempo, no futuro da sua raça, como vivem as grandes almas, no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. Por isso foram muito e são muito incompreendidas. Eu vou falar então desta garça com os pés. Eu vou fazer aqui uma analogia no chão. Mesmo tendo duas grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, permaneceu entre nós com os pés no chão.
Um homem que se escondeu o máximo que pôde. E mesmo ele tentando se esconder, não era possível colocar uma luz desse quilate debaixo do alqueire. Ficou conhecido, não tinha como. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples. Com tanta bajulação de nós espíritas e não espíritas, empresários, políticos, artistas. Começou sua tarefa coerente e terminou coerente, pelo menos nesta etapa aqui na Terra. Mas o tema, bom, os 2 livros estarão à disposição na saída aí de vocês. E toda a renda será destinada à Casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, uma instituição que eu estou vinculado. A casa tem 12 anos, e outras instituições também que eu trabalho na cidade. Quem conhece o livro Vida e Sexo? Pode levantar a mão só para a gente ver. Pouca gente. Uma obra lançada em 1970. Já se passaram 48 anos. Eu vou fazer uma comparação. Talvez os da minha época vão se lembrar desse trabalho do Rodolfo Caligari, lançado nos anos 70, intitulado A Vida em Família. Uma obra que, se a gente for ler hoje, está absolutamente desatualizada. Esta já está completando meio século, permanece absolutamente atual, sobre um tema que traz para todos nós, porque todos nós temos culpa no cartório, um certo desconforto. Eu acho que por essa razão é um tema pouco abordado em nosso movimento. Alguns anos atrás, quando o Chico ainda estava encarnado, bons anos atrás, na década de 70, a Secretaria da Educação do Estado de Minas Gerais quis instalar o tema educação sexual nas escolas e perguntaram ao Chico o que ele achava. Não vejo nenhum problema, só um detalhe: quem serão os professores? Apenas esse detalhe: quem serão os professores? E é um tema, eu poderia estar utilizando outras áreas do conhecimento, como filosofia, como psicologia, que também faz parte da minha formação, antropologia, sociologia, que poderiam contribuir no estudo desse trabalho. Mas eu vou me ater simplesmente à obra Vida e Sexo. Das atividades que eu há 38 anos trabalho na Casa Espírita, que eu mais me identifico é o atendimento fraterno, até pela minha formação em psicologia. E aí a gente tem escutado nesses anos todos muitas questões relacionadas ao componente emotivo, afetivo, sexual. A pessoa às vezes ela não fala, às vezes ela fala de um sintoma, e o sintoma não significa a causa. Por exemplo, depressão é sintoma, não é causa. A questão é saber o porquê que está gerando aquele desconforto, né? Nós espíritas falamos muito que na vida nada acontece por acaso, na vida psíquica muito menos. Qualquer desconforto está tentando nos dizer alguma coisa. Este trabalho, 48 anos atrás, 1970, foi quando o Chico psicografou esse trabalho. Quantos anos que o Chico tinha? 60 anos de idade. Quando eu o conheci em 81, ele já tinha 71 anos, eu imaginava encontrar um homem profundamente conservador. Profundamente. Um homem que nasceu em 1910. Eu ali com os meus 19 para 20 anos. Achei que seria uma criatura conservadora, mas absolutamente à frente do seu tempo. E este trabalho, para quem não leu, é um pequeno, grande livro. Pode nos dizer muitas questões que de uma forma muito intolerante estão sendo tratadas no Facebook. A intolerância em todos os aspectos. E nós religiosos, espíritas, também não fugimos dessa intolerância.
Intolerância pela opção sexual, intolerância pela opção política, intolerância pela opção religiosa, intolerância pelas diferenças. Eu vou dizer para vocês uma coisa: a virtude para mim, a maior virtude de Chico Xavier, que eu pude constatar nos 21 anos de convivência, chama-se respeito pelas diferenças. Amar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Quanta intolerância! Tem algum moralista aqui nesse recinto? Vocês ficariam chateados se eu dissesse que todos nós somos moralistas? Todos nós, uns mais, outros menos. E a melhor definição que eu encontrei é aquela moralista, aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos não se enxerga, mas enxerga o outro com detalhes, pela avaliação dela. E a verdade, segundo Chico, é um espelho do céu, que ao tocar na terra se fragmenta em inúmeros pedaços. Ninguém tem a verdade absoluta, a não ser Deus. Nós não somos donos da verdade. É um tema pouco abordado em nosso movimento. Também não sou professor de sexualidade. Sou casado há 32 anos, trabalho com atendimento fraterno e vou aqui levantar, e não é o único olhar, um olhar, que é o meu olhar, dentre muitos olhares que existem sobre a temática. Não quero padronizar nada, não quero dizer que é a verdade. Eu estou me apropriando da interpretação de Emmanuel e estou aqui diluindo um pouco parte desta interpretação. Vamos lá. Vamos ver se eu vou. Essa dupla dinâmica, essa dupla deu certo. E para nós, Emmanuel se encontra entre nós. Não sabemos aonde, nem quando, mas eu perguntaria a vocês: como é possível colocar uma luz dessa debaixo do alqueire? Será reconhecido pelas suas obras, né? Não precisamos fazer alarde. Não é possível colocar uma luz dessa debaixo do alqueire. Este é o trabalho e o livro, em algumas versões editadas pela Federação Espírita Brasileira. Vamos lá. Isso está no prefácio. Palavras de Emmanuel. É curioso notar que Jesus, em se tratando de faltas e quedas nos domínios do espírito, haja escolhido aquela da mulher em falhas do sexo para pronunciar a sua inovidável sentença: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Coisa que a gente mais faz. O moralista, ele pode criticar pelo olhar, por uma piada, por uma brincadeira, existem pela postura do corpo. A gente já faz um julgamento. Difícil enxergar o outro e respeitar o outro como ele é. Tem uma psicanalista americana que diz o seguinte: a condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. Amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. A ordem é essa. O amor, o nosso amor, não é um amor narcisista, é um amor desinteressado, que a gente precisa construir em nós. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Tentaram julgar Jesus contra a lei de Moisés. A lei de Moisés mandava apedrejar a adúltera, o adúltero não. Curioso, né? O homem podia, mulher não. E eles tentaram: já que você não vem destruir a lei, nem se contradizer a lei de Moisés, manda apedrejar. Que dizes? Silenciou todo mundo, porque todo mundo ali era moralista, era hipócrita, fala uma coisa e faz outra absolutamente diferente. Somos velhos atores
que já assumimos diferentes personagens nesse grande palco da vida. Já machucamos muita gente, e muitos de nós continuamos machucando o outro, e quando machucamos o outro, nos machucamos também. E essa questão do atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, o Cristo pegou para todas as questões, não é só sobre a questão da sexualidade. Nós não temos autoridade moral para fazer qualquer julgamento. Não julgueis para não serdes julgados. E é coisa que a gente faz com muita frequência. Olha o que diz aí sobre os moralistas. Emmanuel, não estou inventando nada, está na página 107. Na generalidade, receiam a si próprios e censuram os semelhantes, no impulso inconsciente de lhes copiar a independência e a conduta. Inveja. Ela queria fazer, não tem coragem, critica. A gente costuma criticar aquilo que gostaríamos de fazer. É o nosso é uma espécie de autorretrato. No impulso inconsciente de lhes copiar a independência e a conduta. Alguém aqui já entrou numa boa crise? Ninguém aqui da cidade. Aliás, Rio das Ostras, reencarnar em Rio das Ostras deve ser muito difícil, porque são muitos atrativos aqui na cidade. Aliás, região dos lagos são atrativos demais. Lá em Pedro Leopoldo é entre montanhas, lá, fica ali, você fica escondido. Você fica escondido ali. Mas veja bem vocês aqui. Quantos atrativos, né? Quantas possibilidades. No impulso inconsciente de lhes copiar a conduta. Alguns anos atrás eu entrei numa boa crise. Aquela crise que a gente tem a sensação que vai enlouquecer. Já passaram por ela? Essa é boa. Quem não passou por ela, desejo aqui quem não tenha passado, vai fazer bem. A gente assusta, mas a gente pode crescer muito para nos tirar da zona do conforto e fazer a gente crescer. Terapeuta, trabalhei com terapia e me submeti até hoje 3 vezes a um processo terapêutico. Na segunda, voltei espírita há 20 anos. Eu acho que eu estava me achando. Sabe quando as pessoas vão elogiando? Nossa, bonzinho, menino bom, gente, trabalhador. Eu achei que eu estava bom. Cheguei perto da minha esposa, Renata, e falei: Renata, eu acho que eu estou muito bom. O que você acha? Ela é muito sincera. Olha, por enquanto eu não estou conseguindo perceber muito claramente. Pode ser que esteja a nível de pensamento. Aí eu busquei um consultório, que eu entrei quase num quadro de pânico. Quem já entrou vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. E aquela pergunta: por que comigo, né? Mas a verdade, a pergunta não é essa: por que não o outro? Porque eu sou bom. Aí procurei a terapeuta, a mesma da primeira vez, entrei no consultório e fiz um comentário infeliz. Vou compartilhar, eu coloquei até no segundo trabalho. Disse assim para a terapeuta, a doutora Rosimeire: o que vai ser do movimento espírita em Pedro Leopoldo? Ela ficou em silêncio, esperou que eu me acomodasse e fez a primeira pergunta: você escutou o que você me falou? Confesso, eu estava, como diz o bom mineiro, eu estava mais perdido que cachorro quando cai no caminhão de mudança. Perdido. Não tinha escutado o que eu tinha falado. E o processo recomeça com a seguinte pergunta: quem você pensa que você é? O movimento espírita, com a gente, sem a gente, ele prossegue. Dá um desconforto lá em casa da gente. Hoje eu não vou no centro não, eu estou com uma ligeira dor de cabeça. Ora bolas, não é o centro que está precisando da gente, somos nós
é que precisamos, olha o tema da casa aqui, né? Essa leveza que a casa nos traz. Vou aprender, tá? Pois é, se sexo, Emanuel, nós estamos falando de 1970, ditadura com D maiúsculo, Emílio Garrastazu Médici. Um homem produziu um trabalho como esse há 48 anos atrás. Eu fico mais admirado ainda em ver, mas foi Emanuel que escreveu. Claro, mas Chico Xavier é coautor. Mediunidade não é parceria? O médium não é um intérprete? Senão não seria possível. E olha o que nos diz Emanuel: sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. E por que tanta infelicidade? E por que tanto sofrimento? Numa área que era para nos trazer prazer e alegria. É espírito e vida. Se a gente for catalogar, na psicologia se chamam temas de angústia sexual. E o velho Freud, Sigmund Freud, tinha razão. Por trás de qualquer desconforto psíquico há um componente emotivo, afetivo, sexual. Não é sexo genitália, não. Emotivo somente. Emotivo, afetivo, sexual. E é o caminho que a gente menos quer olhar. Mas eu estou com desconforto. Se for na gênese da questão, se a pessoa resolver enfrentar alguma questão, o sexo mal, a energia mal utilizada, ou seja, nessa experiência, ou seja, em experiências anteriores. Eu acho que na minha encarnação, talvez essa tenha sido, se não a primeira, que eu não me comprometi tanto no campo sexual. Não por mérito, porque eu costumo dizer que existem dois tipos de virtuosos. O primeiro sou eu, é um virtuoso traumatizado. Sabe o que é um virtuoso traumatizado? De tanto errar, de tanto machucar e se machucar, você renasce com uma questão aqui, não porque você seja bom, é porque você não quer se machucar mais. E o outro é aquele que conquista por mérito, raríssimos. Mas o Chico Xavier canalizou toda a sua energia. Não é verdade. A gente consegue sublimar, a gente não, né? Essas grandes almas conseguem sublimar parte dessa energia. Integralmente, somente o Cristo, aqui na Terra. Não é um exercício fácil de fazer aquele movimento do Kundalini, energia sexual, e jogar para o nosso centro coronário e frontal. Isso não é fácil. Eu queria ser como Chico Xavier. Não dá. Precisamos de mais quilometragem para de fato a gente transformar essa energia prazerosamente. E por que tanto desconforto? Por que tanto sofrimento no campo sexual? Estou dizendo isso tanto no campo do atendimento fraterno, e o atendimento fraterno a gente escuta cada coisa cabeluda. Eu vou contar o pecado, mas não vou falar o pecador aqui. Uma senhora, eu acho que ela não estava muito feliz com o companheiro, sexualmente falando, me procurou. Olha o jogo, que a gente tem que tomar cuidado para não entrar. Me procurou para dizer que a relação sexual com o marido estava afetando a mediunidade dela. Falei, meu Deus do céu. Falei, minha senhora, a senhora já conversou com o seu companheiro? Talvez a senhora não esteja gostando de alguma coisa, a senhora não gosta, mas ele gosta.
Tenta chegar em um acordo. Ou então, John, estou querendo separar. O que você acha? Não acho nada. O que você quer fazer? Não, estou inseguro. Então não tome decisões precipitadas. Vamos ver por que você quer tomar essa decisão. Mas não sou eu. A gente quer sempre um... Será que tem um Doril espiritual? Pode você ter um Doril aí que... eu vou fazer uma crítica a mim mesmo e ao movimento. Nós espíritas procuramos uma casa espírita para resolver um problema que no fundo a gente não deseja a solução. Contraditório, não parece? A gente vem aqui, tem uma questão que nos incomoda, mas no fundo a gente não deseja a solução. Somos como que aqueles mendigos da alma, ficamos cutucando a ferida para provocar a piedade alheia. Tem dó de mim, como sofro. Aliás, tem gente que se tirar a doença, desencarna ela e alguém da família, porque o que mantém ela viva é a doença. Olha que situação. E na nossa cabeça nós aprendemos que sexo é feio, é sujo, é pecado. Como é que se tira isso? Depois de 1500, 1600, 1700 anos de doutrinação. E nós espíritas também não somos diferentes, não. Nós não somos diferentes de nenhuma outra denominação. A gente se acha, não acha? Mas é um tempo que nem a gente aborda. Uma companheira querendo conversar sobre um assunto, eu entrei, porque não é terapia, é aconselhamento. Eu falei assim: você já pensou nesta área? Nesta nem adianta, não quero nem conversar. Opa, silêncio total. Difícil, porque até nós homens, como é que lida? Homem, para lidar com as emoções é um negócio complicado. Alguém aqui já teve raiva? Quem não levantar a mão e falar que nunca teve é um ET. Porque raiva é uma emoção natural. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Quando a raiva se estraga, como é que a gente chama? Ódio. Quem já sentiu? Nossa, é ruim, né? Eu também já. É ruim falar que a gente odiar alguém. A gente lida muito mal com as nossas emoções. Na casa espírita, às vezes acontece aquele problema, né? Faz alguma coisa que atrapalha o outro, vai perguntar: você está com raiva de mim, fulano? Não, não estou não. É preferível dizer: estou com raiva, porque eu não gostei daquele comportamento, para não ficar alimentando e transformar em ódio. Chico Xavier dizia que todo mundo tem direito de dizer o que pensa, mas dizer de uma forma que o outro possa nos escutar. E tenho observado também no movimento espírita, essa crítica eu estou fazendo também a mim mesmo. Um companheiro nosso entra em quadro de depressão ou pânico, às vezes não consegue encontrar acolhimento aonde? Na nossa casa. Aí nós vamos procurar um companheiro do futebol, um vizinho nosso, que consegue nos ouvir sem fazer qualquer tipo de julgamento. Nossa, você está fraco, hein? Invigilante. Meu Deus, a gente quer. Tem como abraçar? Nós somos implacáveis, moralistas de plantão. Fiquemos atentos. Faço o que eu falo, mas não façam o que eu faço, né? Emmanuel, sou eu não. A guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. Trauma, repressão. Sabe quando a gente pega uma bola de ar dentro d'água, numa piscina,
quanto mais você afundar essa bola para baixo, quando você soltar, o que acontece? Ela vai vir com uma força desorganizada. Os anos 60 foi um momento da contracultura. Tanta repressão, mas tanta repressão, sexo livre. E até hoje a gente está tentando chegar no equilíbrio de cada um, desde que você não machuque o outro e não se machuque. Mas olha aí, está matando mais do que nós imaginamos. Muito sofrimento mental. Alguém já passou por um sofrimento mental? Eu acho que é a dor mais doída que tem, que a gente não sabe como é que resolve, não sabe como é que retira, e parece que nunca vai acabar. Aquela frase, o Chico passando por um momento delicadíssimo na vida dele. Aliás, os momentos mais difíceis na vida de Chico Xavier foram os momentos que ele mais produzia. É o famoso carro apertado é que canta. Ele estava sofrendo tanto que ele pediu a Emmanuel para pedir a Maria de Nazaré, ou alguém tivesse acesso a ela, que trouxesse uma palavra de consolo, alguma frase de consolo, algum consolo. Ele veio com a frase: isso também passa. Chico, ela mandou te dizer que isso também passa. O Chico, graças a Deus. Aí vem Emmanuel para dizer: passa os momentos de tristeza, mas também passa os momentos de alegria. Tudo passa. Ó, estou errando ainda, tá? Quem está fazendo essa afirmação não sou eu. Em Belo Horizonte tem um grupo de estudiosos, psiquiatras, psicólogos, vinculados ao Hospital Espírita André Luiz, estudando as obras de André Luiz. Quem já leu pode reler e vai identificar que entre 80% e 90% dos casos é a nossa maior dependência: emotivo, afetivo, sexual. E aqui nós vamos narrar alguns quadros. Nosso lar. Todos já leram? André Luiz só se tornou André Luiz a partir de um episódio. Quem se lembra? Teve um episódio. Ele ficou, segundo ele, 8 anos numa região infeliz, 2 anos na cidade, mas por enquanto não era cidadão. O cidadão de nosso lar só foi recebido como cidadão a partir de um episódio. Quem se lembra? Ele resolveu visitar a família. Chegou lá, tudo modificado. E o pior, para ele, naquela época, tinha alguém que já tinha ocupado o lugar dele, o Ernesto. A Zélia já tinha se casado novamente. Qual foi a vontade dele? Qual seria a nossa? Só sei que ele saiu, arejou, orou, rogou, xingou, brigou, seja lá o que foi que ele fez. Mas ele estava sendo preparado para essa etapa. Amar o outro é amar o outro como ele é. Ninguém é de ninguém. E a posse é minha, é meu. Para mim aí foi a primeira etapa que consolida de fato que os 8 anos numa região infeliz e 2 anos na cidade, trabalhando no Ministério da Regeneração com a Narcisa e amigos, Lísias e outros, o teste veio aí. Parece fácil, não parece? Mas segundo o Chico, boa parte dos desencarnados não ascendem, permanecem aqui na Terra. Permanecem aqui na Terra. 1/3 vai, 2/3 tem dificuldades. Como é que nós ficaremos, né?
Espírita pode chorar quando perde um familiar? Pode, né? Tem dois tipos de choro: o choro da saudade e o choro do desespero, não é isso? O choro da saudade não faz mal a ninguém, na minha opinião. O choro do desespero incomoda quem vai e quem fica. Mas tem uma coisa que está me incomodando, vou compartilhar com vocês aqui. Eu tenho visto muitas viúvas espíritas alegres. Vocês não têm notado isso, não? Já falei para minha esposa, se eu desencarnar primeiro, pelo amor de Deus, chore. Eu vou ficar incomodado se ela não chorar, porque é sinal que ela não fez a mínima diferença. Mas uma alegria, gente, que eu tenho visto, uma alegria de viver. Minha mãe, por exemplo, quando eu vou falar assim: olha, meu pai está te aguardando lá com uma casinha montadinha, ela fala assim: Deus me livre. Você vai correr, segura a onda aí, tenta namorar de novo, né? Zé do Correio é o apelido do meu pai, viu? Deve estar nos ouvindo aqui. Um outro caso em nosso lar: aquela jovem que assistiu o filme deixou o namorado na terra e era apaixonada pelo namorado, e o namorado ia se casar com a melhor amiga dela. Estava inquieta em nosso lar, estava inquieta, não conseguia focar. E o Tobias com as duas mulheres? Como é que fica quando uma criatura casa duas vezes aqui na terra? Bezerra de Menezes casou duas vezes. Lá na colônia, o André Luiz achou estranho, mas o Tobias, uma delas se tornou irmã, a outra companheira. A gente costuma dizer que quando desencarna, quem fica tem o direito de reconstituir a vida, não tem? Quem vai também. E a vida continua. Podem ler: Ernesto e a Evelina se casaram no mundo espiritual. Esse negócio de só aqui reorganiza, lá também, tá? Tem casamento, tem namoro, tem vida sexual. Ou a gente acha que lá no mundo espiritual é uma espécie de cocum, aquele filme só a distância, né? Só do Rá, jeito, energia sexual. É porque a gente parece, e eu não vou entrar em assuntos polêmicos, porque a gente, mas e o Cristo? Ora, simples, se ele não vem destruir a lei, José amava Maria, tiveram uma relação sexual. Não, mas eles vieram de outro jeito. Então ele veio destruir a lei, para dizer que sexo é feio, é sujo, é pecado. Não consigo compreender. Podem pensar diferente, mas eu não consigo compreender, baseado nessas conversas que nós estamos tendo aqui. Os mensageiros, o caso do caluniador. Estão lembrando do Alfredo e a Ismália? O Alfredo coordenava uma colônia espiritual ligada à cidade de nosso lar. E na terra, Alfredo e Ismália eram casados. Um amigo do Alfredo acusou irresponsavelmente, dizendo que Ismália o traía. Ele abandonou Ismália, um espírito nobre. Desencarnando, o amigo chama o Alfredo para dizer que era mentira o que ele tinha falado, que ele o perdoasse. Olha o que a calúnia pode, olha o que a língua pode fazer com uma criatura. Lá no mundo espiritual, o Alfredo agora tem que lutar para ter a possibilidade de ter a companhia de Ismália, porque ela está em plano superior. Mas a Ismália continuou amando o Alfredo. Então somos hoje o que fizemos ontem, seremos amanhã
o que fizermos hoje. Não, se não somos felizes com a energia sexual, tenhamos cuidado, não de forma moralista, mas para não nos machucarmos mais ainda, e não machucar o outro, senão vai ficando difícil. E aí essa fonte de desprazer não é prazer. Eu sou casado há 32 anos, o que eu tenho notado? Quanto mais o tempo passa, mais intimidade a gente fica. E algumas questões que a gente se preocupava, homem, quantidade de relações, que bobagem. Meu filho veio comentar isso. Eu disse, é o seu tempo, meu filho, na sua idade eu também pensava da mesma maneira. Mas eu te digo, que bobagem. Que bobagem. Eu acho que a juventude de hoje sofre mais do que na minha época. Porque na minha época era proibido, né? O escondido é até mais gostoso, na verdade, né? Mas era proibido. Hoje é obrigado. Hoje porque você tem que fazer. Ora, coitado do jovem. Eu trabalhei com jovem 36 anos, professor de educação física, minha segunda formação. Vira um confidente. Professor, deixa eu te falar uma coisa aqui. É porque um fala, não, peguei 2, peguei 3, é 4. O cara não pegou nenhuma. Ó, você tem 2 opções, ou você mente ou você fala a verdade. Eu cheguei a mentir na minha época. Nossa, arrasei. Arrasei. Nem ar, tinha pegado nem ar. Nem gripe. Podem ler o livro dos Mensageiros, lotado de casos. Qual que é a nossa maior dependência? Emotivo, afetivo, sexual. Entre a terra e o céu. Um episódio que aconteceu na Guerra do Paraguai, 1870, 1860, 1870, refletiu no século seguinte. Lembram dos casos? Zulmira, Odila, todos relacionados ao componente sexual. A Odila desencarnou, deixou o marido se casou novamente com a Zulmira, e a Odila obsidiando a Zulmira porque achou que ela estava invadindo o lugar dela. Até que ela teve que entender que para a família dela prosseguir, ela tinha que ajudar Zulmira, a segunda mulher. E vice-versa, quando a mulher também se casa pela segunda vez, o marido acha que é posse. Vocês lembram aquele caso de Nosso Lar? A mulher estava com medo do marido desencarnar na Segunda Grande Guerra Mundial, porque iria encontrar com ela na cidade de Nosso Lar, e ela não queria. Porque veja aí como é que está a situação. Segura o homem aí. Segura o homem aí. Não quero estar aqui nem querendo ir na cara, né, sujeito? Eu confesso a vocês que eu não sei o que é isso. Estou tentando. Eu consigo amar minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, amar alguém que eu nunca vi, amar um amigo diferente. Você sabe como é que o Chico chamava o inimigo? Amigo diferente. Como amar um amigo diferente? Do jeito que ele é. Nosso amor ainda é de muita posse, né? Esse amor do Cristo, o amor que Chico Xavier tinha com as pessoas, de sensibilizar pelo sofrimento de alguém que ele nunca havia visto. Você sabe que o Chico entrou em quadro depressivo? Não sou eu que estou dizendo, não. Está no livro da dona Nena Galves, do Centro Espírita União do Estado de São Paulo. 8 meses em sofrimento mental. Você está mentindo, John? Está lá. Nós estamos falando de um homem de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, amou, trabalhou, errou, acertou muito mais. Com uma diferença: esse homem demonstrou uma fidelidade a Jesus de nos impressionar a todos. Bonito lá na entrada, na livraria,
Tem uma foto lá não é para divinizar o Chico, é para dizer que hoje o Espiritismo será o que nós espíritas fizermos do movimento. E eu não quero desqualificar ninguém, nem anteriores ao Chico, nem contemporâneos do Chico, nem aqueles que virão posteriormente ao Chico. Jesus, nosso guia e modelo, Kardec, o nosso codificador, e Chico Xavier, o nosso exemplificador. 75 anos dedicados à mediunidade com Jesus. Eu conheço muitos amigos ateus que são muito mais éticos do que nós espíritas. Não é a religião. Eu fui espírita. É? Tá bom, o que você fez com as informações que você recebeu? Nós espíritas temos que ler o livro Voltaire, do irmão Jacó. Estava se achando, não estava? Já leram o livro Voltaire? Leiam. O irmão Jacó, o Frederic Figner, foi diretor da Federação Espírita Brasileira. Estava se achando. Se chegou lá desencarnado, querendo já comunicar: Emanuel, entre na fila. Entre na fila. Você não tem privilégio aqui não. E ajudou muito Chico Xavier, materialmente falando. Ali ele fez uma catarse, uma terapia, porque não tinha luz. E os obsessores dele, entre aspas, Jacó, cadê a sua luz? Orientou tanta gente, cadê? Alguns anos atrás eu estava no campo da doutrinação, do esclarecimento, conversando numa reunião mediúnica com um desencarnado, mas não uma facilidade. A palavra fluía. Meu irmão, vamos perdoar. De repente ele silenciou e só disse assim: eu conheço essa voz. Comecei a tremer tudo. Aquela segurança minha foi para o espaço. Eu conheço. E olhou para mim. Ele descobriu: quem é você para me falar isso? Calei. E pediu os benfeitores para continuar a doutrinação. Eu não tinha mais o que dizer. Quem nós pensamos que nós somos, né? Uma boa pergunta. Permanente. Vou aqui dar até um dever de casa para todo mundo. Deverzinho simples. Uma única pergunta. Mas vocês vão ter que usar a água da paz. A água da paz é o seguinte: recomendação de Chico Xavier: faça a pergunta, que eu vou dizer qual é, encha a boca d'água, nem engula, nem cuspa na cara de quem vai te falar alguma coisa. Fica com a água na boca. Eu fui fazer essa pergunta para minha esposa naquele período que eu estava absolutamente fora de órbita. Levei minha esposa no melhor restaurante de Pedro Leopoldo. Não sou romântico, gostaria de ter sido um pouco mais. Levei uma rosa. E não perguntei no período que ela estava da TPM, né? Não perguntei, que vocês podem ouvir além do que vocês gostariam de ouvir. Levei ela no restaurante. Quando eu coloquei a rosa, ela falou assim, olhou para mim desconfiada: o que é que você fez de errado? Não é fácil, né? Eu falei: não. Aí veio a segunda pergunta: o que é que você está querendo? É homem? Fica ali, né? Eu falei: não, eu quero te fazer uma pergunta e quero que você seja mais sincera. Aí eu entusiasmei: eu quero que você seja mais sincera comigo. Eu posso dizer tudo? Aí eu recuei: não, diga aquilo que você acha que eu dou conta de suportar. Vocês já leram o livro Memória de um Suicida? O Camilo Castelo Branco estava se achando ali, sem condições, maltratado, lá na colônia de Maria de Nazaré. Chamaram o instrutor, guardem esse nome, Epaminondas. Se vocês encontrarem o nome desse, procure outro, porque não tem nem termo com ele não. Veio o instrutor Epaminondas, mais ou menos um salão desse, botaram ele na frente, uns aparelhos na cabeça, e projetou para 200 pessoas parte da vida do Camilo Castelo Branco. Saiu carregado. E a pergunta é simples, que vocês vão fazer para uma pessoa super sincera:
O que que você acha de mim? Hein? Você tá maluco? O quê? O que você acha de mim? Enche a boca d'água. Graças a Deus, 2 ouvidos e uma boca. Você imagina se fosse 2 bocas e um ouvido? Ninguém suportaria. Sair carregado do restaurante. Que sensação. Eu achei, a gente acha que tá bom. Eu fiz uma caridade. Eu faço caridade terça-feira, de 8 às 9h30, há 38 anos. E aí? Maravilha. Nossa. Mila, a gente tem a mania de culpar o outro o tempo todo. Tá reparado? Ninguém poderá nos fazer feliz ou infeliz com ou sem o nosso consentimento. Eu sou feliz, pode você morre, amá-la, continue feliz. Muita gente não consegue, porque a infelicidade era ele, era ela, era não ter aquele objeto, era não ter aquela casa. O homem mais feliz, palavras de Chico Xavier, é aquele que tem menos necessidades. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Emmanuel, no livro Vida e Sexo: para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Interessante, né? Não vamos machucar para não nos machucarmos. Quando a gente erra, como é que é o processo da reparação? Errou. Segundo passo, antes do arrependimento, é uma coisa muito ruim, mas que é necessário: remorso. Só que o remorso é paralisante. É paralisante. A gente só fica no eu me odeio, não adianta. Sai do remorso. Segundo passo, arrependimento. É importante. Errei, quero consertar. Terceiro passo, expiação. Tem jeito. Você tem que espiar o que você provocou em você ou em outra pessoa. Depois, reparação, que é a prova. Você vai ser provado. Você vai ser submetido a uma prova para saber se você aprendeu a lição. E depois você pode até ser um missionário naquela questão. Não foi o caso do Luiz Sérgio, aquele jovem que escreve para jovens no campo das drogas? Aprendi o tempo todo. Finalmente, e para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos: Emmanuel, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não disciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. 1970. O livro termina com esta frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muita paz. Agradeço aí a oportunidade. Voltando aqui na região dos lagos, terei imenso prazer de estar novamente nesta casa, viu? Muito obrigado, boa noite a todos.